Olá, eu sou Lucas Canciano. E eu sou Domar Machado. Vamos apresentar o podcast A História Cultural do Esporte Pinhal-Grandense. Esse projeto ele tem o apoio da Lei Paulo Gustavo, através do edital municipal 074 de 2023. No episódio anterior, falamos sobre as rivalidades clássicas e fatos marcantes. Nesse episódio, falaremos sobre a evolução com a criação do CMD no município e a modernização dos campeonatos, e também sobre a escolinha de futsal no município, que marcou a infância de uma geração. Vamos ver como foi o processo de criação do CMD nas palavras do Milton Pinto. Bom, aí, Lucas, assim, eu vou relembrar que eu fui convidado, né, na primeira gestão do prefeito Saulo, e fui convidado a montar o CMD, né? Para mim também é uma experiência nova, né? Não tinha esse conhecimento, mas eu lembro, fui a Porto Alegre, fui à federação, fui a vários departamentos de esporte lá, do município de Porto Alegre, além da Federação Gaúcha, e a gente foi em várias federações, né, para federações de voleibol, de atletismo, inclusive fomos, que uma época até chegamos a montar uma maquete, digamos assim, um projeto, uma pista atlética lá no estádio. Enfim, fomos em várias federações para montar, para nos subsidiar com materiais que a gente pudesse montar o CMD. Tivemos, na época, junto com o professor Araré, né, que eu lembro que foi o primeiro que, digamos assim, era meu superior nessa área aí, e foi a partir daí que nós começamos com o CMD, então. Tinha que fazer duas perguntas ali. Como que eram as arbitragens da época? E quais as pessoas também que te ajudaram nesse processo, né? Que você teve na coordenação, algumas pessoas que foram importantes também, né? Na ajuda, né? Na questão de campeonatos, campeonato de vôlei, etc. Que você queira também nos fazer uma menção para nós. Muito bom que me fez essa pergunta. Eu sempre reconheço a ajuda e agradeço, várias vezes já comentei isso, o professor Dalceu, né, que foi muito importante, não só para o CMD, como para o Pinhal Grande em si, né, além de professor do colégio, uma grande parte dos pessoal que participava já era aluno do professor Dalceu, já fazia atividade física com ele, né, um cara que, voleibol, principalmente o voleibol, foi graças ao professor Dalceu que a gente conseguiu organizar alguns campeonatos. Eu lembro de nós termos criado também, falando em campeonato de voleibol, a taça Marcelo Pereira de voleibol, que não sei se existe mais, né? Em homenagem ao finado Marcelo, para quem conheceu, o irmão do Robson, que trabalha na Câmara de Vereadores, que também era um atleta do colégio que jogava voleibol, na época também do falecimento dele, um ano posterior a gente criou essa taça. E que passou a ser tradicional, a ter essa taça e o campeonato municipal de vôlei. Além disso, meu compadre e amigo Caco, né, que espontaneamente, sem ganhar nada, estava toda hora junto comigo, sempre me dando aquela mão. E outros que eu não vou lembrar agora, né, me ocorreu esses dois caras, assim, que sempre me deram um apoio muito grande. Lembro agora também do Walter Barbieri, né, quando as competições de futebol de campo ele era o responsável pelo estádio, pela limpeza, pela conservação da grama. E posso afirmar que na época o gramado era excelente no estádio, era um dos melhores gramados que a gente tinha na região. Eu lembro disso porque o Walter era encarregado, eu sou uma pessoa que posso falar sobre isso. Eu via ele catando lá no estádio, assim, tipo, era qualquer praguinha que a gente tinha no meio da grama, era tudo tirado direitinho. E com o tempo assim, eu não sei agora, porque não tenho mais participado, mas um tempo atrás eu estive lá, fiquei bem decepcionado. E o seu Leandro, né, que para mim, o pessoal que também que me perdoe, não sei quem é que são os responsáveis, mas na época do seu Leandro eu posso afirmar assim que eu lembro que o seu Leandro, nós tínhamos campeonato sexta-noite, o seu Leandro terminava o campeonato, ficava limpando o ginásio lá, meia-noite. No outro dia chegávamos, tínhamos escolinha a tarde toda, começava às 10 horas da manhã e ia até às 5 horas da tarde. O seu Leandro terminava a escolinha, limpava de novo o ginásio, passava pano na quadra, para a noite ter o campeonato de futsal. Então, assim, são pessoas que a gente lembra agora que nos ajudaram muito no esporte. Sobre as arbitragens, então, Milton, como é que funcionava naquela época? Bom, emendando então a história sobre as arbitragens, né? De início, é claro, e como sempre, né, foram feitas as licitações, né? E as ligas de arbitragem que se dispuseram a participar das licitações e se oferecessem para arbitrar aqui em Pinhal, a gente conseguia algumas, um
um certo, digamos assim, não muito confiável, mas é o que tínhamos na época, né, Lucas? Depois, com o tempo, foi se melhorando. O pessoal também, as próprias ligas de arbitragem, elas ficaram sabendo de Pinhal Grande, como é que era feito o trabalho, começaram a vir. Eu lembro, inclusive, que fiquei muito amigo de vários árbitros, até hoje encontro vários deles, porque normalmente, seguidamente, tinha uma época a arbitragem de Júlio Castilho, de arbitragem que é hoje lá do pessoal de Santa Maria, pessoal da delegacia, pessoal do Lobo, que todo mundo conhece também, do Polenta lá. Normalmente, depois dos jogos, a gente fazia janta lá em casa, o pessoal jantava lá em casa, então, assim, muita gente, a gente criou um vínculo, né, de amizade mesmo ali desse lado profissional dele, né, Lucas? Então, esse pessoal para mim também foi meu amigo Marcelão, do Júlio Castilho, que além de arte, professor de educação física, me deu muita dica na época também. Quero lembrar também do Panis, né, que até hoje organiza as competições regionais aí, é um cara que me deu muita força, é um cara que inclusive soube que é candidato em Santa Maria, que já foi secretário de esporte em Santa Maria, um cara que foi muito importante para nós aqui também. É um exemplo que a gente pega, né, que são pessoas que nos passaram muito conhecimento. O Milton nos contou sobre as competições que foram criadas, algumas dificuldades e competições que participavam em outras cidades. Não é, parece que eu chamo os méritos para mim, não é isso não. Qualquer um que estivesse no meu lugar, ele ia promover os campeonatos que existem hoje, né? Campeonato municipal, que é o normal, campeonato de campo, futsal, em várias modalidades que existem agora também, né? Tínhamos campeonato de voleibol, né? Que eu não sei se continua ainda, o futsal feminino, o veterano, né? E fora esses normais que eu cito agora, nós criamos a Taça de Energia do futsal, o Taça de Energia de Futebol no Campo, melhor dizendo, o Inter Seleções, Copa dos Campeões de futsal, que nós criamos aqui em Pinhal Grande, que hoje já se espalhou em algumas outras cidades, mas quem criou foi nós começamos aqui. E participamos, né? Além disso, participamos de vários outros eventos, né, com o CBD. A partir daí começou. Eu lembro que no início a dificuldade maior não tínhamos nem fardamento. Para começar, para participar das competições, tinha que arrumar fardamento com a Avenida, com o Limerense, com Alvorada, com qualquer tipo que se dispusesse a nos ajudar com fardamento, a gente arrumava fardamento. E com o tempo, né, foi melhorando essa questão aí do esporte, né, com o passar dos anos, inclusive na segunda gestão do prefeito Salvo, depois prefeito Nilvo, né? Então, assim, a gente foi melhorando, o CMD foi se incorporando, foi criando mais casca, como se diz, né? Um pouco defasado, na verdade, mas a gente conseguiu fazer muita coisa, a meu ver. Exato, eu deixei a propósito falar sobre o prefeito Laurindo, né? Foi o prefeito Laurindo que nos proporcionou a primeira, realmente nos proporcionou. Na época eu sei que houve uma crítica um pouco forte com relação a isso, mas o prefeito Laurindo nos oportunizou a participar. Na época era o bicho isso. Participamos do campeonato estadual sub-21, tá? Categoria sub-21. Onde a primeira fase foi no Salto do Jacuí, nós jogamos no Salto do Jacuí e jogamos em Sobradinho, né? E aí no fim nós não nos classificamos, mas participamos do evento de abertura em Porto Alegre, no Plaza São Rafael. Era um evento estadual, realmente eu lembro que estava o Dunga presente, o Dunga jogava no Inter, estava algum outro jogador do Grêmio, não vou lembrar, tinha vários jogadores do Grenal, o presidente da Federação Gaúcha. Então era um evento assim que foi realmente estadual. E eu lembro que inclusive o fardamento foi remetido para nós, um fardamento para participarmos desse evento que a própria organização nos mandou. Então, para te ver a importância que foi, esse para mim foi o evento mais importante. Só que, como a gente não passou de fase, né, nesse ano, depois dos outros anos, me parece que morreu esse evento aí. Parece que mudou o presidente da federação lá e esse evento aí meio morreu. Mas foi muito marcante para a gurizada da época poder participar do estadual na época. E sobre outras competições, Milton, que o CMD, né, você como coordenador do CMD chegou a disputar, você lembra de alguma? Lembro uma coisa que marcou bastante, né, mesmo sendo uma competição como a gente imagina, mas era uma competição de 50 anos, mas muito importante pelo nível das cidades que participei, pelo tamanho das cidades, né, então tipo, nessas mesmas cidades que a gente fala, Agudo, Nova Tisca, Faxinal, Polese, Silveira, Formigueiro, né,
dos Interseleções de 50 anos de Agudo, né? Então fomos 2 vezes campeões, fomos uma vez vice-campeão na minha época, né? Depois eu não soube mais, Pinhal Grande teve mais algum resultado bom e tal, mas que eu lembro dessa competição ficou marcante, ficou muito marcada essa fase. O Milton falou sobre algumas atletas que participavam do Interseleções Feminino e o título que ganharam. Nós ganhamos um que nós, inclusive, cedemos, mas naquela oportunidade fui treinador, nós somos campeões. Lembro de algumas atletas. Lembro da Tânia, da Viviane, da Débora, da Lucinha, da Mara, da Idalina. Eu não sei se eu vou, me perdoe, mas eu vou esquecer, da Natália, né? Era essa época aí. Exato, Lucas, né? Como todas as competições, digamos assim, a não ser de escolinha, sempre quando foi alguma seleção, que eu lembro no meu tempo a gente primeiro convocava, treinava, e realmente isso não é, e agora que eu estou falando, a gente treinava para interseleções, além do feminino e várias outras interseleções, nós estamos falando do feminino, e depois da convocação a gente começou a participar e continuava treinando, às vezes incorporando novas atletas que não puderam participar de algumas seleções. Lembro de nós termos sido campeão de um dos eventos que nós organizamos aqui em Pinhal. Outras vezes eu lembro de ter sido vice-campeão, uma vez em Dona Francisca. Se não me falha a memória, outra vez em Faxinal também fomos vice-campeões. Mas, enfim, foi uma época muito boa, Lucas. Eu soube que, inclusive, há pouco tempo, né, o pessoal da feminino continua jogando aí. Então, eu espero que isso permaneça por mais tempo, né? Falando também então, né, Milton, de competições que você criou, queria que você contasse um pouquinho para nós como que foi a ideia de você criar a Copa dos Campeões Regionais de Futsal, um evento que até hoje, por muitos atletas, ele é o considerado o principal evento, né, da região da Quarta Colônia para se jogar. Exato, Lucas. Aí tu vai, foi um fato assim, tu vai vendo. Os outros municípios começam a conhecer e pela própria infraestrutura que nós tínhamos e temos, né, nosso ginásio, queria falar, e sempre nos cobravam isso aí. O pessoal nos dizia, mas Pinhal está promovendo próximo com esse baita estrutura. E aí se pensou nesse evento aí, né? Se criou essa Copa dos Campeões aí. Inclusive, Lucas, assim, eu lembro de vários, eu não era já, no início eu não era tão já passado do esporte, há pouco tempo tinha parado, que vários que ainda jogavam me conheciam, que cheguei a jogar contra ou junto, que eles me falavam que a motivação dos campeonatos municipais das outras cidades, a motivação maior nem era ser campeão municipal, era ser campeão municipal para participar da Copa dos Campeões, né? Houve uma época que eu lembro, numa das Copas dos Campeões, nós tínhamos 5 rádios transmitindo, é um fato inédito. 5 rádios estavam transmitindo a Copa dos Campeões aqui em Rio Grande. Um exemplo, vou citar um exemplo de um atleta que eu lembro que foi o melhor jogador de uma das Copas dos Campeões, foi o atleta Everton de Júlio Castilho, do Mercado Siqueira, que joga na Espanha, e se eu não me engano, jogou na seleção, estava na seleção brasileira há 1 ou 2 anos atrás. Então, quer dizer assim, ele jogou aqui na Copa dos Campeões. Então, não era a categoria principal, para que todo mundo saiba que, para te ver a importância que era dar. O Everton já era um guri de destaque, um atleta de destaque. Assim como outros que de repente eu não soube, ou que passaram por aqui que eu não vou lembrar, se tem um para lembrar. Então, realmente foi uma competição que marcou a época e que ainda o pessoal continua, né, vindo a Pinhal para participar dessa competição. Lembra dos times ali, claro, vinha o campeão da cidade, mas qual cidade tu lembra que tinha mais títulos ali da tua época que tu lembra? E se Pinhal chegou a ganhar algum título ou disputar alguma final? Bom, na minha época, né, na verdade, sim, tínhamos, eu acho que não só Pinhal Grande tinha como isso, e eu, na minha visão, até porque a cidade é realmente uma das maiores da região, então, logicamente, tem mais atleta disponível, né? É um futebol mais forte. Normalmente, Restinga Seca era um adversário sempre muito, os times do Rode, o Móvel Rode, já era um time conhecido regionalmente aí, foi um dos times que mais conquistou. Alguns times de Júlio Castilho, me parece que o Mercado Siqueira também foi um deles, né? E daqui foi então que eu lembro assim do Rally Pneus, que chegou a uma final. Mas não acabou não ganhando, Acabou perdendo na final, exatamente. Agora vamos falar um pouco sobre a escolinha de futsal. Como começou, que campeonatos participava, que organizava, títulos que conquistou e um fato marcante. Sobre a escolinha, sobre a pergunta, a escolinha sempre foi que tu via a necessidade, né,
de entrosar, de introduzir essa pesada no esporte, né? Que a gente só via que tinha oportunidade apenas no colégio, educação física, não havia muitas possibilidades, né, no caso. Depois, com a vinda do ginásio, que tinha uma estrutura maior, né? Inclusive esse ginásio, quero aproveitar para dizer que é um dos nossos cartões postais aí do Pinhão Grande, talvez um cartão postal do Pinhão Grande, né? Inclusive com essa ampliação que houve, né? Ficou muito bom. Então, naquela época ali, houve a necessidade de introduzir essa gurizada, né? Criar uma coisa que motivasse mais eles a praticar o esporte, o futebol, o futsal, e as outras modalidades foram criadas. A própria escolinha de futsal foi criada com essa intenção, de introduzir eles no futebol, no esporte sadio, e também oportunizar para que eles pudessem participar de eventos na região, né? E aí, a partir disso, foi se criando várias categorias, né? Se começou com algumas e com o tempo foi se criando outras. De início, né, Lucas, a gente começou, eu lembro disso, foi de alguns encontros, né? Participava, um exemplo, contra a escolinha de Guarani, a escolinha de Polesne, lá do clube Polesne, e Nova Palma, né, com Nova Palmense, Guarani, o pessoal do Faxinal, enfim, várias escolinhas, Júlio de Castilhos, todas na região. E com o tempo foi se criando competições. Nós aqui começamos com algumas competições, também de várias categorias, e algumas internas, né? Antes de criarmos os campeonatos, né, por pequenos números ainda de crianças que nós tínhamos na escolinha, tínhamos uma certa dificuldade, né, de ter gente para criar um campeonato. Mas aos poucos foi se criando, foi se participando de eventos regionais, e depois com o tempo, teve uma época aí que teve um entrosamento entre os CMDs da região, né, que eu bem lembro, Restinga, Faxinal, Nova Palma, Pinhal, Polesne, Dona Chica, Ivorá e Silveira, se eu não me falha a memória, são esses, se criou, né, um laço forte entre esses CMDs, então se criou várias competições e que motivou bastante, porque era muito cobrado, participava numa cidade e a gente tinha que retribuir a visita. Então criou esse vínculo e houve umas competições numa época aí que foram muito interessantes, né? A partir daí surgiu o tal do campeonato regional, que não é o caso de escolinha, já é futsal principal, e outras competições regionais que existem até hoje. Bom, assim, são muitas categorias, né? Claro, sub-8, sub-10, sub-12, sub-15, até sub-17 uma época. Então, assim, em vários lugares. Na verdade, eram encontros, eram torneios, né? Então, é difícil tu relembrar todos. Eu lembro da Nova Palma, sub-10, Ivorá foi sub-12, sub-14, coisa assim. Aqui também teve algumas 2, 3 categorias, fomos campeões. Então, assim, é difícil eu ter exatidão no que eu estou falando, mas me parece que várias vezes, sim, nós não fomos campeões. Na maioria das vezes, alguma coisa a gente ganhava, mas a gente ia com mais de uma categoria, isso eu posso garantir. Não é à toa que o quadro de troféus, né, que a gente tem hoje lá no ginásio, né, pena não tá à mostra, mas tem muito troféu que era do nosso tempo de escolinha, né, Milton? Exato, foi uma época boa, né? Tu sabe que como a cidade é pequena, assim, um município pequeno, não tem tanta gente, não tem tanta piazada, digamos assim, eram fases, eram safras, né, como se diz. Isso é normal a gente ver comentar nos outros municípios, tem a safra tal. Então, assim, isso era muito dependente da fase, né? Mas teve fases boas, né, assim como fases que não foram tão boas, mas o importante é que o pessoal participou, o pessoal usufruiu disso, né? E, lógico, o título sempre é importante, mas o importante mesmo é ter proporcionado para a gurizada esse conhecimento, esse entrosamento através do esporte. Milton, para a gente finalizar então, né, conta para nós um pouquinho de como que foi, né, também, né, por mais de muitos anos ter saído, né, da coordenação, né, como que foi o reencontro das escolinhas que você fez ali, né, no centro de eventos ali no CTG. Como é que foi esse evento, Milton? Bom, Lucas, assim, eu aprendi ao longo dos tempos, assim, aprendendo que tu nunca... existe uma frase, não vou lembrar dela, mas tu nunca vai lamentar o que não estava presente, tu tem que festejar o que estava presente, né? Lamentar, infelizmente, é uma pequena parcela do pessoal que participou da escolinha pôde estar presente, né? Porque a maioria já não está mais em Pinhão Grande, a ideia era fazer o maior número de pessoas,
Mas o evento foi muito importante, tivemos a presença de alguns ex-prefeitos que a gente convidou, alguns vereadores, alguns outros colaboradores que colaboraram sempre conosco na escolinha. E o importante foi assim, aquele reencontro que ainda até hoje me cobram, né, Lucas? Mas é meio complicado de fazer por esse motivo, que muita gente já não está mais aqui. Então fica difícil de reunir esse pessoal de novo. Mas foi um evento para realmente encerrar e, a minha impressão foi digamos, a despedida do esporte de Piauí, na minha pessoa, no caso. Vamos ficando por aqui. Nesse episódio, falamos sobre a criação do CMD no município, dos campeonatos e sobre a escolinha de futsal no município. No próximo episódio, vamos falar sobre futsal e algumas histórias de jogadores. A gente fica por aqui. Não esqueça de deixar seu like, comentar no nosso vídeo, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal. A gente fica por aqui. Até a próxima. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in.